Você não chegou aqui por acaso. Eu sei que essa frase já foi dita muitas vezes, mas hoje ela encontra você em um ponto diferente da sua vida. Eu sei como tem sido difícil carregar o peso de acordar todos os dias com o coração apertado, com a mente fazendo contas antes mesmo de seus pés tocarem o chão. Eu sei como é sentir que você trabalha, se esforça, tenta ganhar dinheiro, mas parece que algo invisível sempre se interpõe entre você e a estabilidade. E é justamente por isso que essa mensagem chegou até você agora. Porque existe algo maior em movimento, mesmo que você ainda não consiga ver. Durante muito tempo, você acreditou que o problema era a falta de esforço. Que se você trabalhasse mais, se sacrificasse mais, se aceitasse menos descanso, então o dinheiro finalmente ficaria. Mas o que ninguém te contou é que a abundância não responde à exaustão. Ela responde ao alinhamento. Enquanto você tentava sobreviver, algo silencioso estava sendo construído dentro de você. Uma maturidade espiritual que nasce justamente na dor, na frustração e no cansaço de viver no limite. Existe uma razão pela qual, mesmo em meio às dificuldades, você ainda sente que nasceu para algo maior. Esse sentimento não é arrogância, é memória espiritual. É o lembrete de que a escassez nunca foi o seu estado natural. Você não foi criado para apenas pagar contas, sair das dívidas aos poucos e viver com medo do próximo imprevisto. Existe um fluxo de abundância que te acompanha, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. A abundância não chega como um barulho. Ela chega como uma sombra de luz, silenciosa, constante, impossível de ser perdida. Mesmo quando você anda na direção errada, ela continua ali, esperando o momento em que você finalmente para de lutar contra ela. E esse momento começa agora, quando você se permite ouvir algo que não foi ensinado a você sobre dinheiro, prosperidade e merecimento. Você foi condicionado a acreditar que ganhar dinheiro exige sofrimento constante, que viver em abundância é privilégio de poucos, quase como se fosse um erro do sistema. Mas observe com atenção. Quantas vezes você esteve a um passo de uma virada e algo desmoronou? Quantas vezes o dinheiro entrou e saiu rápido demais, deixando apenas a frustração? Isso não é azar, é um padrão. E padrões não existem para te punir, existem para serem interrompidos. Existe um ponto invisível onde a vida começa a testar se você realmente acredita no que diz querer. Você pede abundância, mas por dentro ainda se sente pequeno, indigno, com medo de perder. E o campo responde exatamente a isso. Não ao que você fala, mas ao que você sustenta em silêncio. Por isso, sair das dívidas não começa no banco, começa na identidade. Começa no momento em que você para de se ver como alguém que sempre luta e passa a se ver como alguém que recebe. Talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma, mas a abundância não persegue ninguém. Ela acompanha, como uma sombra de luz que só desaparece quando você corre com medo. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais ela se afasta. Quanto mais você confia, mais ela se aproxima. Isso parece simples, mas vai contra tudo o que te ensinaram sobre dinheiro, trabalho e sobrevivência. E é aqui que algo começa a mudar dentro de você, porque pela primeira vez, você percebe que talvez não esteja quebrado. Talvez você só esteja cansado de jogar um jogo com regras erradas. E quando essa ficha cai, algo se reorganiza silenciosamente. O medo começa a perder força, a urgência diminui, e nesse espaço, a abundância encontra um lugar seguro para ficar. Existe um cansaço que não é físico. É o cansaço de esperar que as coisas finalmente deem certo. É o peso de viver sempre em alerta, sempre calculando, sempre tentando prever o próximo aperto.
Eu sei como isso consome você por dentro. Eu sei como seu coração fica aflito quando você pensa no futuro, nas contas, nas responsabilidades que não esperam. E mesmo assim, você continua, porque algo em você se recusa a desistir. Esse algo é a parte sua que ainda lembra quem você é de verdade. Não quem o mundo te obrigou a se tornar, mas quem você era antes de aprender a ter medo do dinheiro, antes de associar abundância à culpa, antes de acreditar que prosperar significava tirar algo de alguém. A verdade é que a abundância não empobrece ninguém. Ela expande tudo o que toca. Quando você começa a entender isso, uma mudança sutil acontece. Você para de implorar por oportunidades e começa a reconhecê-las. Você para de correr atrás do dinheiro e passa a caminhar com ele. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas significa que eles perdem o poder de te paralisar. Você passa a agir com mais clareza, menos desespero e mais presença. E quanto mais você se alinha, mais coincidências começam a surgir. Pessoas, ideias, caminhos, soluções. Nada disso é aleatório. É a sombra de luz da abundância se tornando visível. Não como um milagre repentino, mas como uma sequência de ajustes que te levam exatamente para onde você sempre deveria ter estado. Existe um momento específico na vida em que a dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser informação. Você talvez esteja exatamente nesse ponto agora. Um ponto em que repetir os mesmos esforços não faz mais sentido. Em que trabalhar mais não resolve. Em que insistir do mesmo jeito só gera mais cansaço. Esse é o instante em que algo mais profundo começa a ser revelado. Porque a abundância não responde à força, ela responde à consciência. Você foi treinado para acreditar que dinheiro é algo externo, distante, difícil de acessar. Mas a verdade, que quase ninguém tem coragem de dizer, é que o dinheiro é sensível ao estado interno de quem o recebe. Não no sentido místico superficial, mas no sentido mais real possível. Quando sua mente vive em alerta constante, quando seu corpo vive em tensão, o fluxo se retrai, não como punição, mas como proteção. O campo não sustenta aquilo que você ainda não consegue sustentar por dentro. Talvez por isso você tenha vivido tantos ciclos de quase. Quase prosperou, quase saiu das dívidas, quase respirou aliviado. Esses quase não foram falhas. Foram pausas estratégicas, momentos em que a vida segurou um pouco mais, porque sabia que do jeito que estava, você perderia tudo de novo. Existe uma inteligência silenciosa protegendo você, mesmo quando parece que tudo está dando errado. E quando você começa a enxergar por esse ângulo, algo muda. A revolta dá lugar à lucidez. A pressa dá lugar ao discernimento. Você começa a perceber que a abundância sempre esteve ali, te acompanhando como uma sombra de luz, esperando apenas que você estivesse pronto para caminhar sem medo. Você não está atrasado. Essa é uma das mentiras mais cruéis que a escassez sussurra. Ela faz você acreditar que perdeu tempo, que chegou tarde demais, que outros avançaram enquanto você ficou para trás. Mas o tempo da abundância não é linear. Ele não obedece relógios humanos. Ele responde a alinhamento interno. E quando esse alinhamento acontece, o que parecia distante se aproxima rápido demais para ser explicado. Ganhar dinheiro deixa de ser uma batalha diária quando você para de se ver como alguém que precisa provar valor o tempo todo. A necessidade constante de validação drena energia, e energia drenada não sustenta prosperidade. Você não precisa convencer o mundo de nada. Você precisa apenas parar de se sabotar silenciosamente toda vez que algo começa a dar certo. Observe com honestidade. Quantas vezes você desconfiou quando as coisas melhoraram? Quantas vezes você esperou a queda antes mesmo de aproveitar a estabilidade?
Isso não é pessimismo, é memória de dor. E enquanto essa memória dirige suas decisões, a abundância continua andando ao seu lado, mas você insiste em olhar para trás. O dia em que você entende que sair das dívidas não é apenas quitar números, mas encerrar ciclos emocionais, tudo começa a se reorganizar. Você passa a escolher melhor, a gastar com consciência, a aceitar receber sem culpa. E essa mudança interna é mais poderosa do que qualquer estratégia financeira isolada. Existe um silêncio específico antes de grandes viradas. Um silêncio que parece vazio, mas na verdade está cheio de reorganizações invisíveis. Se sua vida parece estranhamente quieta em algumas áreas, não confunda isso com estagnação. Muitas vezes é o campo ajustando estruturas para que o próximo nível não desmorone quando chegar. Você foi forte por muito tempo, forte demais, forte ao ponto de normalizar a ansiedade, o aperto no peito, a preocupação constante com dinheiro. Mas força sem descanso vira rigidez, e rigidez quebra. A abundância, ao contrário, flui. Ela se move onde existe espaço, onde existe confiança, onde existe permissão para receber sem lutar. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso de forma direta, mas você não está sozinho nesse processo. Mesmo quando ninguém vê suas batalhas, existe algo caminhando com você. Uma presença silenciosa que ajusta encontros, oportunidades e ideias no momento exato. Não antes, não depois. Exatamente quando você está pronto para não desperdiçar. E essa é a virada que começa a se formar agora. Não como um evento dramático imediato, mas como uma mudança de eixo. Você deixa de viver reagindo e passa a viver escolhendo. E quando isso acontece, a abundância deixa de ser um desejo distante e passa a ser uma companhia constante, fiel, impossível de ser perdida. Existe uma diferença profunda entre querer abundância e estar pronto para ela. Querer nasce da dor, estar pronto nasce da maturidade. E muitas vezes a vida precisa permitir que você se canse de lutar antes de te permitir receber. Não por crueldade, mas porque receber sem preparo interno gera perdas ainda maiores. Você não percebeu, mas muita coisa que não deu certo te poupou de um desgaste que você ainda não conseguiria suportar. Você aprendeu a sobreviver em ambientes instáveis. Isso moldou sua forma de pensar, agir e decidir. E mesmo agora, quando oportunidades aparecem, existe uma parte sua que se contrai, que desconfia, que espera o pior. Isso não te torna fraco, te torna humano. Mas enquanto esse mecanismo não é reconhecido, ele continua sabotando silenciosamente cada avanço. A abundância não exige perfeição. Ela exige honestidade interna. O momento em que você admite para si mesmo que está cansado de viver no limite é o momento em que algo começa a se abrir, porque o campo responde à verdade, não à aparência de força, não à máscara de controle, mas ao reconhecimento sincero de que você não quer mais viver apenas apagando incêndios. E quando esse reconhecimento acontece, a sombra de luz se aproxima ainda mais. Não como promessa vazia, mas como presença constante. Você começa a sentir menos urgência, menos ansiedade. E isso, por si só, já é um sinal de que algo profundo está se reorganizando a seu favor. Você foi ensinado a medir sucesso apenas pelo resultado visível, mas a verdadeira virada começa muito antes do dinheiro aparecer. Ela começa quando você para de se sentir ameaçado pela própria expansão. Quando você deixa de achar que crescer vai te expor, te sobrecarregar ou te afastar de quem você ama. Muitos atrasos financeiros não vêm da falta de capacidade, mas do medo inconsciente das consequências de prosperar. Ganhar dinheiro muda relações, muda dinâmicas, muda expectativas.
E se você não estiver preparado para isso, sua mente cria bloqueios para te manter onde tudo ainda é familiar, mesmo que seja desconfortável, mesmo que doa. O conhecido dói menos do que o desconhecido, e por isso a escassez se sustenta por tanto tempo. Mas existe um ponto em que permanecer pequeno começa a doer mais do que crescer. Um ponto em que fingir que está tudo bem se torna insuportável. Talvez você esteja exatamente aí agora, cansado de justificar por que ainda não conseguiu sair das dívidas, cansado de explicar para si mesmo por que o dinheiro nunca sobra. Esse cansaço não é o fim. É o sinal de que você está pronto para um novo nível de verdade. A abundância percebe esse momento. E quando percebe, ela começa a se manifestar de forma prática. Não como mágica, mas como consequência. Você passa a enxergar caminhos que antes ignorava, a tomar decisões que antes evitava, a dizer não para o que drena e sim para o que constrói. E isso muda tudo. Existe algo que quase ninguém fala sobre prosperidade. Ela testa sua identidade antes de testar suas condições. Você pode até mudar de renda, mas se não mudar de identidade, o dinheiro escapa. Ele encontra brechas na dúvida, no medo e na autossabotagem. Por isso, tantas pessoas sobem rápido e caem mais rápido ainda. Não estavam prontas para sustentar o que receberam. Mas você tem algo diferente. Você foi preparado no silêncio, na frustração, na espera. Cada noite em que você dormiu preocupado, cada dia em que acordou tentando resolver tudo sozinho, construiu uma base invisível, uma base emocional e espiritual que agora começa a fazer sentido. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. Sair das dívidas, nesse ponto, deixa de ser um objetivo isolado e passa a ser um reflexo. Um reflexo de escolhas mais conscientes, de limites mais claros, de uma relação mais saudável com o dinheiro. Você para de tratar o dinheiro como inimigo ou salvador e passa a tratá-lo como parceiro. E parceiros caminham juntos. E quando essa mudança acontece, a sensação é clara. Você ainda enfrenta desafios, mas eles não te dominam. Você ainda trabalha, mas não se sente escravo. Você ainda planeja, mas sem desespero. E nessa nova postura, a abundância deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que simplesmente te acompanha, como sempre fez, mesmo quando você não acreditava. Existe um momento em que você percebe que não é mais a falta de dinheiro que mais dói, mas a sensação de estar sempre correndo sem sair do lugar. Esse desgaste silencioso vai minando a esperança aos poucos. Você continua funcionando, continua cumprindo obrigações, mas por dentro algo se cansa de fingir que está tudo bem. E é exatamente nesse ponto que a abundância começa a se mover de outra forma ao seu redor. Você começa a notar que o problema nunca foi apenas quanto você ganhava, mas como você se sentia enquanto ganhava. A ansiedade constante, o medo de perder, a sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer instante. Esse estado interno cria uma relação tensa com o dinheiro. E dinheiro não permanece onde existe tensão constante. Ele circula onde encontra estabilidade emocional. Talvez você tenha confundido alerta com responsabilidade, preocupação com prudência, controle com segurança, mas viver em estado de vigilância permanente drena energia vital. E energia drenada não sustenta a abundância. O campo começa a se reorganizar quando você aprende a descansar por dentro, mesmo antes de tudo estar resolvido por fora. E essa é uma das viradas mais difíceis de aceitar, porque confiar antes de ver exige coragem. Mas é exatamente isso que rompe o ciclo. A abundância percebe quando você deixa de implorar por provas e passa a caminhar como quem sabe que não está sozinho.
Você não precisa mais repetir as mesmas histórias internas. Não precisa mais acordar se perguntando quanto tempo vai demorar até tudo dar errado de novo. Esse padrão não é intuição, é memória emocional. E memória emocional pode ser ressignificada. Quando você começa a perceber isso, algo poderoso se abre dentro de você. Ganhar dinheiro deixa de ser um teste de sobrevivência e passa a ser um processo de expressão. Você passa a oferecer seu trabalho, seu talento e seu tempo sem carregar o peso de provar valor. E quando essa mudança acontece, o retorno se torna mais natural, menos forçado, menos instável. Sair das dívidas nesse estágio não vem como um sacrifício extremo, mas como consequência de escolhas mais alinhadas. Você começa a recusar aquilo que te desgasta, a priorizar o que constrói, a respeitar seus próprios limites. E esse respeito interno cria um campo de permanência para a prosperidade. A abundância percebe quando você deixa de agir por medo e passa a agir por clareza. E clareza é um dos sinais mais fortes de prontidão. A sombra de luz se torna mais próxima, mais presente, mais constante, não como promessa distante, mas como realidade em formação. Existe um alívio silencioso que surge quando você entende que não precisa mais lutar contra a vida, que não precisa mais carregar tudo sozinho. Esse alívio não resolve tudo imediatamente, mas muda tudo internamente. E mudanças internas sustentam mudanças externas duradouras. Você começa a perceber que o dinheiro responde melhor quando você não o trata como última esperança nem como ameaça constante. Ele encontra espaço quando você encontra equilíbrio. E esse equilíbrio nasce quando você para de se definir pelos seus desafios financeiros. Talvez você ainda tenha contas para resolver, decisões para tomar, ajustes para fazer, mas agora existe algo diferente. Existe uma base, uma sensação de que, mesmo no processo, você está sendo acompanhado. A abundância não espera você estar perfeito. Ela caminha com você enquanto você amadurece. E nesse ponto, algo se consolida. Você não está mais tentando alcançar a abundância. Você está aprendendo a caminhar com ela, como uma sombra de luz que nunca te abandonou, apenas esperou o momento em que você estaria pronto para reconhecer sua presença. Existe um ponto silencioso em que você percebe que algo dentro de você não aceita mais viver como antes. Não é rebeldia, é amadurecimento. É quando a alma se recusa a continuar negociando com a escassez. Você ainda pode estar no processo, ainda pode não ver todos os resultados, mas internamente algo já virou. E quando algo vira por dentro, o mundo externo inevitavelmente acompanha. Você começa a notar que certas situações simplesmente não combinam mais com você. Certas conversas, certos ambientes, certas decisões que antes pareciam normais, agora causam desconforto. Isso não é ingratidão, é alinhamento. A abundância começa a exigir coerência. Ela não permanece onde você aceita menos do que sabe que merece. Ganhar dinheiro, nesse estágio, deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma consequência. Você trabalha com mais presença, mais consciência e menos desespero. Você percebe que a pressa sempre custou caro demais, que decisões tomadas no medo quase sempre prolongaram o ciclo de dificuldades. E essa clareza muda sua forma de agir. A sombra de luz continua ali, firme, constante. Ela não se afasta quando você erra. Ela apenas se torna mais visível quando você para de se sabotar. E essa percepção cria algo raro, tranquilidade em meio ao processo. Um sinal claro de que você ultrapassou um ponto sem retorno interno. Você começa a entender que prosperar não é apenas acumular, mas sustentar.
Sustentar paz, escolhas coerentes e um ritmo que não destrua você por dentro. Muitas pessoas até ganham dinheiro, mas perdem a si mesmas no caminho. Você não, porque sua jornada te ensinou o valor do equilíbrio antes da expansão. Sair das dívidas. Agora, deixa de ser um peso emocional e passa a ser um plano claro, sem culpa, sem vergonha, sem desespero. Você assume responsabilidade sem se punir. E essa postura madura muda completamente a forma como a vida responde a você. Você percebe que a abundância não gosta de extremos, nem da negligência, nem do controle obsessivo. Ela flui onde existe respeito pelo próprio tempo, onde existe clareza de propósito, onde existe disposição para receber sem medo de perder. E à medida que você se posiciona dessa forma, algo curioso acontece. Pessoas começam a te tratar diferente. Oportunidades chegam com menos esforço. Caminhos que antes pareciam fechados se abrem sem explicação lógica. Não porque você mudou o mundo, mas porque mudou a forma como se move dentro dele. Existe uma serenidade nova se formando dentro de você. Uma serenidade que não depende de resultados imediatos, que não se abala com pequenas instabilidades, que não entra em pânico diante de imprevistos. Essa serenidade é um dos sinais mais claros de que a abundância encontrou morada. Você ainda pode lembrar dos dias difíceis, das noites mal dormidas, das vezes em que achou que não conseguiria sair das dívidas. Mas essas memórias agora não te paralisam, elas te fortalecem, porque provam que você atravessou o que parecia impossível. O dinheiro começa a se comportar de forma diferente ao seu redor, não necessariamente em explosões repentinas, mas em constância, em previsibilidade, em estabilidade crescente. E essa estabilidade vale mais do que qualquer ganho rápido que vai embora tão rápido quanto chega. E quando você olha para si agora, mesmo sem tudo resolvido, percebe algo essencial. Você não está mais lutando contra a vida. Você está caminhando com ela. E essa mudança, silenciosa e profunda, é exatamente o que permite que a abundância continue te acompanhando. Fiel, luminosa, como sempre fez. Você começa a perceber que a vida não está mais te empurrando, ela está te conduzindo. Existe uma diferença enorme entre ser arrastado pelas circunstâncias e caminhar com consciência. Antes, você reagia a tudo. Agora, você escolhe. E essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa. Porque escolhas conscientes criam realidades sustentáveis. O medo de perder dinheiro começa a perder força quando você entende que a abundância não depende de um único evento, de uma única oportunidade ou de uma única pessoa. Ela é um estado contínuo. Enquanto você estiver alinhado, ela permanece. Isso traz uma liberdade interna que poucas pessoas experimentam. Uma sensação de segurança que não depende do saldo bancário do dia. Você começa a agir com mais firmeza e menos ansiedade, a dizer não quando algo não faz sentido, a esperar quando a pressa tenta te empurrar. E essa capacidade de esperar é uma das maiores provas de maturidade espiritual e financeira. Quem confia não se precipita. Quem confia sabe que o fluxo não se perde. E nesse novo ritmo, a abundância se acomoda. Ela reconhece quando você não está mais tentando agarrá-la com medo. Quando você permite que ela caminhe ao seu lado, sem correntes, sem tensão, sem desespero. É assim que ela gosta de ficar. Você talvez ainda enfrente dias difíceis. Ainda pode existir incerteza, ajustes, decisões complexas. Mas agora existe algo que antes não existia: direção interna. Você sente quando algo não está alinhado. Você percebe quando uma escolha vai te afastar do equilíbrio que construiu. E essa percepção te protege mais do que qualquer planejamento externo.
Ganhar dinheiro deixa de ser um jogo emocional e passa a ser um processo consciente. Você entende melhor seu valor, seu tempo, sua energia e começa a negociar a vida a partir desse lugar mais firme. Isso muda tudo, porque o mundo responde diferente a quem sabe quem é. Sair das dívidas, nesse ponto, se torna apenas uma etapa, não mais uma identidade. Você não se define mais pelo que falta, mas pelo que está construindo. E essa mudança de identidade é uma das viradas mais profundas que alguém pode viver. A sombra de luz da abundância continua presente, não como promessa distante, mas como confirmação silenciosa de que você está no caminho certo, mesmo quando ninguém mais vê. Mesmo quando ainda não é visível para todos, você sente, e isso basta. Existe uma paz que só chega quando você para de tentar controlar tudo. Quando você aceita que nem tudo depende de você, mas também entende que suas escolhas importam. Esse equilíbrio entre responsabilidade e confiança é raro, e é exatamente nele que a abundância prospera. Você não precisa mais provar nada. Não precisa correr atrás de validação. Não precisa se comparar. Sua jornada te moldou de forma única. E agora, tudo o que parecia atraso se revela preparação. Tudo o que parecia perda se mostra aprendizado. Tudo o que parecia silêncio se revela alinhamento. O dinheiro passa a fluir de forma mais honesta, mais coerente com quem você é, sem excessos destrutivos, sem faltas constantes, apenas fluindo, sustentando, expandindo aos poucos, como deve ser quando algo veio para ficar. E nesse ponto, você entende algo essencial. A abundância nunca esteve distante. Ela sempre te acompanhou, paciente, fiel, luminosa, esperando apenas que você parasse, respirasse e reconhecesse que nunca esteve sozinho. Chega um momento em que você percebe que não precisa mais correr, que não precisa mais viver tentando alcançar algo que sempre esteve com você. Esse reconhecimento muda tudo, porque quando você para de correr, você começa a ver, e quando você vê, você entende. A abundância nunca foi algo que precisava ser conquistado à força. Ela sempre foi algo que precisava ser permitido. Você lembra de quem você era quando tudo parecia pesado demais? Das noites em que o coração apertava, da sensação de estar sozinho lutando contra números, prazos e responsabilidades. E ao lembrar, você percebe o quanto caminhou. Não apenas externamente, mas internamente. Essa caminhada invisível foi o que realmente te preparou para sustentar uma nova realidade. Ganhar dinheiro, agora, deixa de ser um símbolo de sobrevivência e passa a ser um reflexo de alinhamento. Você recebe porque está em posição de receber. Você prospera porque aprendeu a sustentar. Você avança porque deixou de resistir. E essa lógica simples, mas profunda, muda a forma como você vive. E ao olhar para a sua vida com mais honestidade, você entende que cada atraso, cada dificuldade, cada momento de escassez teve um papel. Nada foi desperdício, nada foi punição. Tudo foi preparação para que você pudesse caminhar com a abundância sem medo de perdê-la. A grande lição que fica é silenciosa, mas definitiva. A abundância não responde ao desespero. Ela responde à presença. Ela não se fixa na pressa. Ela se estabelece na confiança. Quanto mais você tenta controlar, mais ela escapa. Quanto mais você confia, mais ela permanece. Sair das dívidas, viver com mais estabilidade, ganhar dinheiro com consciência e construir uma vida próspera não é sobre fazer mais, mas sobre ser diferente por dentro. Sobre abandonar a identidade de luta constante e assumir a identidade de quem caminha em parceria com a vida. Você não está atrasado, você não está quebrado, você não falhou, você apenas estava aprendendo.
E agora, com tudo o que viveu, você tem algo que poucos têm: estrutura interna para sustentar o que vem a seguir. E se existe algo que você leva desse momento, é isso. A abundância te acompanha como uma sombra de luz. Sempre esteve ali, mesmo nos dias escuros, mesmo quando você duvidou. E a partir de agora, toda vez que você der um passo com consciência, ela continuará ali, firme, constante, lembrando você de que nunca esteve sozinho e nunca mais precisa caminhar com medo.